promotora Mirela Monteiro é a nossa convidada para a entrevista de hoje. Doutora, muito obrigado por a senhora ter aceitado o nosso convite. Nosso tema principal gira em torno dos conselhos tutelares e do ECA. Doutora, recentemente houve eleição para a constituição dos conselhos em todos os municípios de São Paulo e o Ministério Público acompanhou esse processo atentamente. Por que a instituição deu tanta importância a esse processo, doutora? Na verdade, o processo de escolha do Conselho Tutelar ele é de responsabilidade do Conselho Municipal de Direitos, né? Eles que são responsáveis por implementar o processo de escolha e quem tem a função de fiscalizar se esse processo está sendo de acordo com a lei, se está sendo idôneo, não estão tendo irregularidades e está atendendo de fato o interesse da democracia, da população, é função do Ministério Público. Então a gente dá muita importância, não só pela importância do papel do Conselho Tutelar, mas porque é uma atribuição do Ministério Público fiscalizar, né, a lisura do processo de escolha. Perfeito. A senhora diz pela importância dos conselhos tutelares. Para quem não é muito afeto aos assuntos do direito, nosso programa está indo ao ar não só no YouTube, mas pelo canal aberto de TV, temos um público leigo, vamos dizer assim. Qual que é o papel dos conselhos tutelares a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente? Qual a importância que eles têm, doutora? O Conselho Tutelar foi criado justamente a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, né, em 1990, com a função de proteger, de fato, os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, ele vai atuar em todo caso que houver uma violação de direito, né, ou uma ameaça de violação ao direito de uma criança ou adolescente. Então, aí ele tem diversos instrumentos para poder atuar, né, em relação a isso, quando ele recebe uma denúncia, ou ele constata diretamente aquilo, né, ou ele é acionado para atuar, ele vai constatar ali qual seria a violação de direito daquela criança, e aí ele vai tomar providência, que são as medidas de proteção que são previstas também no ECA, que são diversas, né, que vai desde uma advertência, né, ou uma entrega para o pai e para a mãe da criança que eventualmente seja encontrada na rua, até eventualmente a possibilidade de acolhimento emergencial, né, a criança afastada do convívio familiar. Perfeito. Agora, doutora, para que os conselheiros consigam cumprir essas tarefas, eles precisam de um mínimo de estrutura, né? Na sua avaliação, os conselhos aí por todo o estado de São Paulo, eles estão bem estruturados? Os conselheiros têm condições de exercer o seu papel? Na verdade, assim, é uma pergunta complexa, né? Porque como o próprio Conselho Tutelar é uma instituição nova, né? Assim, apesar de ser desde 1990, ainda está criando seu espaço, né? A população, a sociedade, o próprio poder público ainda está aprendendo, né, qual que é a função deles, né? Mas hoje em dia eu posso dizer que eu não acredito que, assim, na maioria dos municípios que eu conheço, né, não só os que eu tive a oportunidade de trabalhar, mas que a gente tem contato, que ainda não está com a estrutura que eles deveriam ter, né? E é importante dizer que, assim, é desconhecimento de muitas pessoas e às vezes até de próprios gestores isso, mas é atribuição do município, né, do executivo municipal, ter previsão, né, orçamentária de verba para as despesas do Conselho Tutelar, não só para despesas de funcionamento, né, tudo que ele precisaria para poder executar bem as suas atribuições, mas também as despesas de remuneração e de capacitação continuada. Então, é importante, sim, a gente enfatizar isso, que, né, os promotores vão atrás disso também, mas os próprios conselheiros sabem disso, que qualquer problema de estrutura, quem tem que estar ali suprindo é o próprio executivo, né? Tanto a questão de transporte, de poder ir até não é uma mera liberalidade, ele tem a obrigação de oferecer os meios. Sim, para poder ele desempenhar suas funções. Então, ele tem uma grande missão, o conselheiro, tem muita coisa que ele precisa fazer, né? Demanda muito deslocamento, precisa de equipe administrativa para poder auxiliar nas atividades deles, eles precisam muitas vezes fazer relatórios, né, para todos os órgãos, ou para requisitar, ou para pedir, né, o serviço para aquela criança, aquele adolescente. Ele precisa também poder visitar as casas, né, para constatar ali em locus qual que é a violação de direito para aquela criança, ou se está ocorrendo ou não. Então, é muito importante isso, né? Precisa de gasolina, precisa de estrutura, precisa de telefone, internet, né, computador, e às vezes, assim, inviabiliza totalmente, né? Então, essa estrutura é função do poder público, lembrando sempre do poder público municipal, né? Lembrando sempre da prioridade que é a garantia dos direitos da criança e do adolescente, e a estruturação faz parte disso. Então, não pode alegar, não tem verba, né? Não tem possibilidade de poder, né, arcar com esses custos, não. É obrigação, não
não só obrigação, mas como prioridade no orçamento a garantia da estrutura do Conselho e do próprio processo de escolha, né? Que o CMDCA, como eu falei, é o responsável pela organização da eleição, mas quem que arca com as despesas é o poder público municipal. Perfeito. Doutora, mas alguns críticos desse modelo argumentam que seria mais interessante que servidores, né, membros do poder público, tivessem essa função que é atribuída aos conselheiros. Qual que é a sua visão sobre esse ponto, doutora? Eu acredito que o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao criar o Conselho Tutelar, né, a intenção entre as características do Conselho é ser um órgão autônomo, né? É um órgão que ele não depende de nenhum outro poder, nem no Legislativo, Executivo, Judiciário, nem do próprio Ministério Público, autorização para desempenhar suas funções e não está também subordinado a nenhum outro poder, né? Isso não significa que ele não está vinculado administrativamente, isso sim ele está ao Executivo Municipal. Mas funcionalmente não. Mas funcionalmente não, porque ele tem liberdade para a sua atuação, né? E tanto que se houver alguma discordância de qualquer decisão do Conselho, qualquer providência, é só por meio do judiciário que é possível você reverter uma decisão do Conselho. É lógico, tudo é conversável, comunicável, mas se a gente for analisar o ECA, ele tem essa independência, né, para poder atuar com liberalidade, né, de acordo com a deliberação do próprio do Conselho, do colegiado ali. Mas, então a intenção, na minha opinião, do ECA não foi ter alguém que estivesse dentro do quadro do próprio poder público do executivo, né, que seria o caso de um servidor público que fosse desempenhar essas atividades, né. O interessante do próprio conselheiro da atuação é ele estar fora para até analisar os demais poderes, se eles estão atuando na proteção dos direitos da criança e adolescente. Então, dentre as suas formas de poder atuar é a requisição de serviços públicos, da educação, da assistência social, da previdência, moradia. Então, ele tem se ele analisa ali que não está sendo cumprido, né, o que o poder público deveria cumprir, né, ele tem esse poder de requisição para poder atuar, inclusive até entrar judicialmente com ação se houver descumprimento reiterado das suas determinações, né. E também outra coisa que é interessante, o quê? Que quem tem função de proteger os direitos da criança e do adolescente é não só o poder público, né, o Estado, assim como a sociedade e a família. E o Conselho Tutelar, ele seria como um representante da sociedade nessa proteção. Por isso que seria por meio de escolha, né, de voto direto, né, universal, facultativo, né, não é obrigatório, mas para que viabilizasse a escolha da comunidade, né, em quem seriam aqueles representantes na proteção do direito da criança e do adolescente. Então, ele vai ali atuar não só ante o Estado, né, para analisar se os serviços estão sendo efetivamente prestados, mas também para ver se a família está atendendo, né, e perante a sociedade também. E ele faz esse papel de articulação. Dentre as funções dele, também tem a função de participar junto ao Executivo, né, na formulação do orçamento destinado à criança e adolescente. Então, por meio da atuação, o conselheiro pode analisar que, eventualmente, algum programa é necessário para esse bairro, aquele outro local, ou ele pode ver que ali qual seria a prioridade da demanda das crianças e adolescentes daquele município. Então, por isso, ele tem função de participar também na elaboração orçamentária e, por isso que é importante ele estar fora dos demais poderes para poder desempenhar com liberdade a sua função. Perfeito. Doutora, a senhora é uma promotora destacada nessa área da infância e juventude. Não é por outra razão que a senhora integra a assessoria do Procurador-Geral de Justiça justamente nesse setor. Frequentemente vem à tona aquele debate sobre a redução da maioridade penal, né? Vira e mexe, o país está discutindo, está debruçado sobre esse tema. Qual que é a sua visão sobre esse assunto, doutora? Bom, eu acredito que eu sou contra, né, a redução da maioridade. Eu acredito que a imputabilidade penal a partir dos 18 anos seria a idade adequada biologicamente, porque ninguém inventou isso, foi por meio de estudos de entender que a partir de então, né, seria considerado que a pessoa poderia ser submetida ao regime penal, né? E então a minha opinião é contra nesse sentido, mas eu entendo isso em razão de que o adolescente, apesar do argumento serem em relação a eles terem, né, com discernimento do que é certo e o que é errado, não quer dizer que eles não são responsabilizados porque eles fazem, né? Como o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente tem a proteção integral dos direitos, né, não só das crianças, mas também dos adolescentes, e a proteção integral inclui a garantia de todos os direitos e também é considerado que eles são pessoas em desenvolvimento, né? E por isso que a forma de punição é diferente dos adultos, porque se entende que nesse período, né,
ele está numa fase melhor para absorção de princípios, para ele poder se tomar um novo rumo de vida, né? E por isso que, ao invés dele ser colocado numa penitenciária ou para cumprir uma pena, né, para quem já tem mais de 18 anos, ele pode receber medidas socioeducativas, né, e dentre elas, inclusive, a internação. Então, ele pode até 3 anos ficar internado, dependendo da gravidade do ato infracional praticado, e lá vai ser um trabalho totalmente diferente do trabalho que é realizado, né, no presídio, dentro do sistema penal, porque lá o caráter socioeducativo, né, o caráter educativo da medida, o caráter pedagógico, vai prevalecer em detrimento da mera punição. Então, lá eles têm atividades, eles têm diversas coisas visando o objetivo de que ele, quando sair de lá, ele possa estar, de fato, com uma nova perspectiva de vida. Porque esses adolescentes, muitos deles, quando praticam ato infracional, eles, se você for analisar o contexto de vida, eles tiveram várias violações de direito na vida, né, que não foram atendidas pela família, sociedade, pelo próprio poder público, né, principalmente pelo poder público, e que podem ter levado ele àquela prática infracional. E o principal deles é a questão da educação. Então, simplesmente, quando ele atingir 16 anos, ser colocado numa penitenciária, não vai trazer, acredito, com resultado eficaz, além de, né, de existir o mito de que a criminalidade, a violência, maiores responsáveis seriam os próprios adolescentes. Não é verdade, porque só uma pequena parte da violência é praticada por os adolescentes e eles serão punidos de acordo com o que eles estão aptos a poder receber, e não só receber, mas desenvolver para o resto da vida deles. Perfeito. Doutora, agradeço muito a sua gentileza de atender ao nosso convite. Tenho certeza que foi muito esclarecedor para os nossos espectadores. Agradecemos também a sua audiência. Até a próxima edição.